Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2017. O documento estabelece as receitas, despesas e as prioridades de investimentos para o próximo exercício fiscal. O projeto está aqui na Câmara de Vereadores e precisa ser votado até o dia 5 de dezembro. Este é o tema do programa de hoje e os nossos convidados são os vereadores Lourdes Sprenger, Airto Ferronato e Sofia Cavedon. Aos nossos convidados, muito obrigado pela gentileza, pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começo com o vereador Airto Ferronato, relator do orçamento de 2017. Vereador, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao programa. O senhor, como integrante da CEFOR, da Comissão de Economia e Finanças, como relator, então, bem representado aqui para falar sobre este tema. O que o senhor vê, o que o senhor destacaria de diferencial neste orçamento aí que chega na Câmara de Vereadores, para esse debate, levando em conta todas as peculiaridades que a gente tem aí desse processo de crise econômica, enfim, o que está projetado para esse orçamento? Bom, primeiro quero trazer um abraço a ti, aos nossos telespectadores, dizer da importância de estarmos aqui com as vereadoras Lourdes Sprenger e a Sofia Cavedon e tratar desse tema que é talvez os mais importantes que a Câmara discute anualmente, que é o orçamento que se aprova este ano e que se aplica no ano que vem, ou seja, 2017, numa característica interessante no ano que vem com nova administração. Ou seja, este orçamento de 2016 ele vai chegar em 2017 com uma característica toda especial. Nós temos ali recursos na ordem de quase ou aproximadamente 7 bilhões de reais. É um valor expressivo, mas se nós analisarmos o que tínhamos no ano passado, 6 bilhões e 500 aproximadamente, nós tivemos um reajuste em torno de 5% dos valores do que existia, do que foi previsto ano passado e o que temos neste ano. No mais, eu tenho sido, e tu sabe aí, eu tenho sido relator geral nos últimos 3 anos e agora vamos para o 4º consecutivo, na expectativa de que nós façamos aquilo que sempre se fez. A Câmara recebe o projeto e o orçamento é uma autorização, ele estabelece a receita, prevê a receita do ano para o ano seguinte e dá uma determinada do que expectativa se tem de gastos para aquele ano e como o próprio nome diz, o orçamento, se nós temos 6 bilhões e 900 milhões de receita, nós temos 6 bilhões e 900 milhões de expectativa de despesa. Portanto, a Câmara autoriza o gasto. E o orçamento no Brasil tem uma característica toda especial, que ele não é impositivo, ele é autorizativo, ou seja, nós não impomos que o Executivo vá gastar aquele valor. O Executivo tem a autorização para gastar até aquele valor. E numa característica de que se ele, lá no Executivo, durante o ano seguinte, acontecer algum fato que precise ou que necessite ou que viabilize mudanças na lei de orçamento, cabe ao Executivo, no ano que vem, apresentar projetos de leis aqui, se ele compreender que deva mexer em alguns dos valores. Mas nós da Câmara, como sempre fizemos, vamos continuar fazendo, vamos estudar o orçamento e vamos receber aí proposta de emendas que os 36 vereadores têm costumeiramente apresentado. No orçamento para esse ano, 188 emendas que foram estabelecidas no ano passado para esse ano. Sim. 113 foram aprovadas. Uma expectativa para inclusão de emendas esse ano deve ficar mais ou menos nesse patamar. Olha, eu acredito que você vai, me perdoem a franqueza, eu acho que essa quantidade de emenda ela é bastante elevada. Agora acontece que nós, enquanto vereadores, também recebemos demandas. E todos os vereadores recebem. E se eles recebem demandas, eles têm toda a autoridade para apresentar suas propostas. E é claro que a partir deste conjunto de propostas vai se ver aquela que se pode aprovar. Porque, só um parênteses, é claro que as propostas apresentadas são todas elas bem-vindas e elas têm um fundo, uma fonte, uma origem
sempre na busca de benefícios e do bem comum. Só que nós temos um limite de gastos. E se tu apresenta uma proposta de uma emenda de colocar ou alocar 100 mil reais numa atividade, tu tem que necessariamente tirar da outra. Isso é o debate que se trava aí. Perfeito. Vereadora Lourdes, também seja bem-vinda aqui a Porto Alegre em Debate. Pedimos a sua presença aqui, porque a senhora preside, né, uma das comissões aí em que também representa uma das maiores demandas aí da população, que é a questão da saúde, né? A senhora é presidente da COSMAN e recentemente também foi tratado na COSMAN a questão do apresentado o balanço do quadrimestre, né, do segundo quadrimestre ali, e já se deu uma prévia, né, do que pode ser projetado para a saúde em 2017, né, com um corte de recursos aí, se falou na ordem de 50 milhões, então são questões preocupantes e que estão na pauta aí da Comissão de Saúde, na Câmara de Vereadores como um todo, mas eu queria uma avaliação da senhora já sobre essa questão e projetando aí para o próximo exercício fiscal. Pois bem, nós estamos trazendo ao debate o orçamento, mas que passa pelo plano plurianual, que é previsto para os 4 anos. No início de cada legislatura se prevê os programas, ações, e depois na LDO essas diretrizes são traçadas e agora o orçamento previsto para o ano que vem. Na área da saúde se observa uma carência, segundo os executores, né, do orçamento na Secretaria da Saúde, na ordem de 70 milhões para poder cumprir essas metas que exigimos: mais leitos, mais atenção à saúde mental, mais atendimento à falta que se tem de medicamentos. Então, para o município era necessário, para contemplar uma melhor gestão, conforme essas avaliações, 70 milhões. Mas nós também temos outras preocupações em outras áreas, como meio ambiente, como a causa animal, que se observa que o orçamento ele é mais restrito, principalmente no meio ambiente, porque lá se executam o que é previsto, o que não acontece na gestão de políticas públicas para animais domésticos. Então, nós também observamos essa avaliação da relatoria, dos membros da CEFOR, que vem sempre restringindo a aprovação destas demandas, como bem disse o nosso relator, vereador Ferronato, das demandas que nós somos pressionados pelo coletivo, pelas comunidades, e que nós, cada um atua nos seus núcleos e tem conhecimento profundo daquilo que acontece, daquilo que é necessário. Então, mesmo tendo esse regramento dado pela Constituição Federal, tem restrições que eu já de início quero discordar, que é não poder apresentar mais de uma meta, né, para o mesmo programa, e no decorrer desse debate nós queremos trazer a discussão. Perfeito. Vereadora Sofia, também seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, a senhora até há pouco tempo estava na liderança de oposição, né? Passou agora a liderança para o vereador Adlicel, né, que está na liderança de oposição. Mas, de qualquer forma, a senhora tem se posicionado com frequência, né, em relação ao orçamento, né, da tribuna, levantado algumas questões, até em termos de o que se projeta de investimentos aí na ordem de 616, 617 milhões de reais, frente a esse orçamento de em torno de 7 bilhões. Né? Gostaria que a senhora colocasse, vereadora, para a gente abrir a sua participação, quais as principais questões que a senhora destaca em termos de preocupação no orçamento nesse momento? Então, muito obrigada pelo convite, vereador Ayrton. Lhe cumprimento, relator que a gente respeita muito, sempre fica feliz quando ele é indicado, quero dizer que... Obrigado. Com muita verdade. Cumprimento a vereadora Lourdes, uma contadora e com uma grande experiência e qualidade em todas as suas intervenções. Primeira reflexão que eu faço é que o orçamento ele vem... apenas com uma variação inflacional, dá para dizer, né? Em 2016, 6 milhões e 600 mil, e em 2017 vai para 6 milhões e 900, é uma variação de 5, tudo 6 bi, desculpe, de 5,2, e a inflação, tudo indica, será maior que isso. Então, ele está, nós podemos dizer, congelado, se não diminuído para o ano que vem. Isso é uma situação assim, só isso já acende uma luz vermelha. Tá? Aqui, tu referiste, Clayton Lourdes também,
a Secretaria de Saúde só perde, e a redução de orçamento em algumas secretarias e aumento noutras. Então, primeiro um congelamento. Como é que fica o crescimento da carreira dos municipários, da ampliação das metas na educação, etc. Bom, a saúde tem uma perda importantíssima, uma redução na saúde. Nós estamos acompanhando os debates eleitorais, estamos vendo que estão prometendo na saúde e o orçamento vem a menos, né? Nominais 50 milhões, fosse corrigir, seria necessário 130 milhões de reais para manter o atual patamar. E o DEP é o campeão de perda de recursos, o DEP, com todos os problemas de saneamento que a nossa cidade tem. O Ayrton, nosso vereador Ayrton, que foi do DEP, sabe o que significa isto, né? De outro lado da balança, e depois a gente pode entrar um pouquinho mais, o que está indicado como programas que estão indicados na saúde que vão perder recursos, como Primeira Infância Melhor, né? Com programas fundamentais, né? Que a população não é à toa que coloca agora a segurança em primeiro lugar, a saúde em segundo, porque a segurança se tornou algo terrível, né? Mas a saúde era sempre o primeiro lugar, então é inexplicável que um orçamento venha assim. E, de outro lado, tem aumentos que a gente verifica que são resultado de escolhas. É assim que eu quero terminar minha primeira intervenção. Já fiz 2 debates na tribuna sobre o tema discussão prévia do orçamento. A Procuradoria-Geral do município, ela vai receber um incremento de 53% no seu orçamento. 53%, é um valor menor, ela vai de 38 milhões para 58 milhões, mas vai porque houve um incremento, né? Houve uma extensão de valores, de salários lá dentro, a maior parte é comprometimento com os mais altos salários do município de Porto Alegre, que nós questionamos o ano passado, não compreendemos como a prefeitura diz que poderá vir a parcelar e pratica esse tipo de benefício. E está aqui consagrado no orçamento. Então, a Procuradoria leva recursos, a Secretaria de Transportes, a gente não teve tempo ainda para abrir todas as secretarias. Mas será que esta escolha aqui é uma escolha correta? Obras, Aviação, Secretaria de Gestão aumenta recursos e a Saúde perde e o DEP, Saneamento, que é saúde, também perde significativamente. E não vem, encerro dizendo, nenhuma sinalização, cobrei isso já na tribuna, de enxugamento. Bom, a prefeitura está congelando, inclusive reduzindo orçamentos se considerar a inflação. E não indicou que vai reduzir secretarias, que vai reduzir o número de cargos comissionados. Então, esse orçamento vai dar muito trabalho. Acho que ele não é bom para a cidade. Acho que nós não vamos tratar tanto, né? Temos que fazer as emendas das demandas específicas, mas nós teremos que tratar do formato dele como um todo. Perfeito. Muito trabalho espera aí, né, vereador? A questão do orçamento aí. Deixa eu colocar uma questão aqui também. Em termos de investimento aí, né? A previsão é de 616 milhões, né, de reais, que representa 8,8% do orçamento, né? Sim. Na audiência pública, com a presença do secretário Eroni Número da Fazenda, Isabel Mestre do Planejamento Estratégico e Orçamento, ela colocou que poderia ser um investimento maior, mas ela colocou que dentro da contextualização é um orçamento ok, assim, dá para... que o senhor avalia nesse processo, assim, né? Até em termos de demandas, né, vereador? Porque o senhor também cobrou, de certa forma, do Executivo, que as demandas, que o Executivo trouxesse um retorno, né, das demandas que são feitas aqui na Câmara. Eu acho que é interessante essas duas questões, até para apresentar para o nosso telespectador e para os vereadores todos. Eu cobrei, porque, na verdade, quando o orçamento chega na Câmara, nós nos debruçamos com muita responsabilidade, todos os vereadores. E temos conosco aqui 2 vereadoras que são ativas, participantes e que apresentam um conjunto, volume de emendas significativas. E nós fizemos um esforço para aprovar uma parcela significativa de emendas. Vocês sabem disso. Agora, o problema é o seguinte, que quando o relator nega, vamos dizer assim, o desgaste cai sobre o relator que não aceitou tal demanda. E quando o relator dá a palavra sim, isso indicando que vai ser aprovada a emenda, o mérito cabe a quem
apresentou emenda. E isto é positivo. É positivo para o conjunto de vereadores. A gente sempre dá valor à sua participação. Eu sei disso. E vocês, inclusive, têm falado bastante sobre isso. O relator parece o árbitro de futebol, né? Claro. Não é se ele erra, ele está crucificado. Se ele acerta, não fez mais do que a obrigação. Se o seu gol foi legítimo ou não. Muito bem. O que eu disse? Eu disse que nós temos, enquanto vereadores, essa responsabilidade de apresentarmos as nossas emendas, e à medida que as emendas são apresentadas e aprovadas, gera uma expectativa positiva junto à comunidade que conquistou a emenda. E eu cobrei e vamos cobrar enquanto Câmara, que o Executivo participe, depois de aprovado o orçamento no ano da execução do projeto, que ele venha à Câmara para apresentar, vamos dizer assim, a evolução ou a estagnação de toda emenda. Porque não é possível nós apresentarmos uma emenda e pensar, bom, agora vamos conquistar isso, e chega no final do ano nós não sabemos sequer o que dizer. Eu acho que isso é uma coisa que nós vamos ter que começar a fazer a partir de agora. Necessariamente o Executivo, através de seus órgãos técnicos, tem aqui apresentar que estágio está cada emenda e que perspectiva se tem. Porque com isso nós podemos, ou apresentamos nesse ano, conquistamos no ano que vem, ou se não conquistarmos, vamos de novo para o próximo para conquistar. Essa é uma colocação que eu entendo interessante. E por outro lado, com relação aos investimentos da cidade, 8%, quase 9%, é um percentual interessante. Poucas prefeituras, Estado, União tem esse percentual de investimento. Concordo que como o orçamento vem limitado pelas dificuldades que temos econômicas em termos de União, Estado e município, se há um congelamento, uma redução ou uma correção menor em termos do orçamento de um ano para o outro, é claro que esse 8% também se reduz um pouco. Mas o valor em obras na cidade, ele é, diria assim, bom para a cidade de Porto Alegre. Poderia ser melhor, claro. Ok. Vereadora Lourdes, também... O vereador Ferronato, meu colega que eu estimo muito, da minha mesma categoria profissional, mas a gente tem que lutar para buscar atender as demandas. Claro, então, e eu concordo. A CEFOR é a comissão que vai ouvir de nós vereadores quando as nossas demandas não são atendidas. Realmente eu não tenho nem pressionado muito o vereador Ferronato, porque eu vou dar um exemplo aqui da execução orçamentária da SEDA. Veja bem, a gente luta aqui, aprova a emenda, como aprovamos em anos anteriores, aí chega em 2014, você vê que a Secretaria gastou 54% daquilo que a gente lutou, para quê? Para atender o fim, atender aquilo que a comunidade busca, atender, não sair por aí fazendo um serviço numa parte de uma vila, numa outra, não. Existem indicadores que, quando se vai fazer um controle populacional, tem que se atender 80% daquela população. Então, em 2014, a gente aprovou repasses da publicidade e foi gasto 54%. Chegou em 2015, 84%. Veja bem, a gente caiu em cima da CEFOR, do relator, mas chega lá, a secretaria não sabe o empenho que se faz para poder aprovar aqui no plenário uma emenda. Veja bem, em 2016, eu repassei da publicidade, aprovei aqui quase R$1 milhão. Até agora gastaram 57%. Então, isso também desmotiva esse trabalho que nós temos que dar satisfação para a sociedade que nos cobra para a proteção em geral, ou a própria SMAN, que não tem recursos, que no caso do temporal se viu que não tinha nem os equipamentos, tiveram que buscar emprestado. Então se luta para se aprovar, nem sempre se consegue. E a gente tem essa crítica ao gestor. O gestor tem que ter esse sentimento que se aprovou é porque nós não aprovamos levianamente nada, nós não lutamos para apresentar uma emenda para encurralar o nosso relator, não é isso, é pela necessidade. Então isto é assim, desgastante, como se vê em outras áreas, e no geral que se observa que algumas áreas fins não tiveram orçamento devido, como o DEP, a SMAN deveria ter mais, a própria saúde que reclamou que precisa de mais 70 milhões e retiraram 50. Então isso deverá ser discutido ainda, porque nós estamos num novo contexto, nós teremos novo prefeito,
Nós teremos, a partir do ano que vem, o Prometas, que vai ser, após 2 meses que assumiu, o prefeito vai ter que apresentar suas metas e vai ter que cumprir. Então, esses discursos que nós estamos vendo aí, do que o gestor tem que atingir as metas, realmente o Prometas vai exigir isso. Nós, na Câmara, desarquivamos esse projeto, quer dizer, foi até a vereadora Jussara Coni que desarquivou, um projeto que era do ex-vereador Sebastião Melo, que hoje é um dos candidatos, né? Então, nós temos esse outro item importante, essa outra metodologia que vai ser o Prometas e que poderá deixar até a LDO meio fora, porque se criar um Prometas, a lei de diretrizes não teve o seu fim atendido. Eu estou fazendo uma avaliação muito rápida, porque é o que se observa. Perfeito. Vereadora Sofia, para a gente encerrar esse bloco. Vereadora, ainda mantendo essa questão das emendas, eu acho que o vereador Ferronato colocou essa questão na CEFOR, né, e agora a gente traz para o debate também, para se ter um retorno do Executivo em relação às demandas que são propostas aqui, para se ter um acompanhamento mais fidedigno do que é proposto aqui na Câmara, né? Até para se saber se há um descompasso e por que há esse descompasso na questão de investimentos, né, vereador? As nossas emendas, nenhuma foi executada. Nós fizemos um grande esforço, que a maioria fosse, inclusive, emendas populares, para que ficasse muito claro que a demanda é da população, que é o que o Ayrton está dizendo, não é uma invenção do vereador ou da vereadora para fazer pura demagogia. Então, a emenda da educação infantil, para mim, é a mais importante, que nós já fizemos há 2 anos, coletivamente, é popular, né? Que é para o convênio creches comunitárias, é o 2º ano que a prefeitura, a segunda, inclusive, né, para esse orçamento de 2016, ela foi sancionada pela prefeitura. No outro tinha sido vetado e nós derrubamos o veto. Nessa foi sancionada e não foi desembolsada. Então a prefeitura tem contingenciado, mas eu acho que o movimento das emendas é um movimento de dar visibilidade para temas que não estão sendo priorizados pela prefeitura, e é importante que se continue fazendo, porque é um diálogo que sempre resulta em empoderamento, em visibilidade, bem, a gente tenta apoiar. Mas eu queria, então, tratar um pouquinho desse tema dos investimentos, né, que é deste bloco. Lá na saúde foi uma das questões onde foi mais retirado recursos, né? Na construção e ampliação de unidades básicas de saúde, eram 6 milhões neste ano, 2016, e esses 6 milhões é zero. A proposta para 2017 é nenhum recurso de investimento de construção de unidade de saúde nova. E nós sabemos que tem muitas comunidades lutando por isso, ou para reformar, ou porque ganharam já no orçamento participativo já há alguns anos e não tem jeito de construir. E a fala do prefeito aqui na entrega do orçamento foi que o resgate me lembro que eu fiz essa pergunta, né? Os resgate das demandas do OP anteriores, ele observava o critério da saúde e da educação. E, na verdade, não contemplou aqui nada para a construção de unidades de saúde na área da saúde. E no DEP, a redução é de 39% do orçamento. Estava olhando aqui, é o campeão de redução. Vocês imaginem, o DEP vai ficar com 94 milhões. Só, né? Ele já tem hoje os parcos 155 milhões, é pouco, não é, vereador? Muito pouco. Aí tu tem mais experiência, né? Que nós aqui, foi gestor do DEP e está reduzindo para 94 milhões. Então, na verdade, nós temos que dar uma olhada de forma geral, a Lourdes traz bem aqui, eu vi que a educação, que é um tema que eu trabalho bastante, e a cultura, os dois estão crescendo, né? A educação cresceu 12 milhões, e a cultura, não, um pouco mais. E a cultura que cresceu 12 milhões. Acho que sim, porque tem uma grita importante, nós temos teatros fechados, então esta está bem, está colocando algum recurso a mais. Mas há uma ausência de responsabilidade da prefeitura no sentido de enxugamento, onde ela tem condições de enxugar. Eu vou insistir nesse tema. Tem condições, ela duplicou o número de CCs, eu até entrei com um projeto de lei agora, com uma iniciativa, de estabelecer um percentual de cargos comissionados em relação a efetivos, né? Porque hoje é quase 6% e eu proponho que seja 3%. Né? Vamos ver se a gente consegue, enquanto Câmara, se o município não faz, indicar aonde dá para enxugar, para não perdermos em áreas estratégicas como as que eu apontei aqui, ou
os nobres vereadores aqui, a vereadora Luiz Pichel está apontando. Ok, a gente está encerrando aqui o primeiro bloco do Porto Alegre em Debate. Hoje estamos tratando sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2017. É o documento que estabelece as metas, as prioridades de investimentos, as receitas, as despesas. A gente vai fazer um breve intervalo, volta em seguidinha tratando sobre esse tema. Já voltamos.